Querido, bom, deixa eu te cumprimentar aqui. Eu fui, ao invés de fazer em pé, já sentei. Tudo bem, querido? Nós vamos falar sobre a lombalgia, que acontece quando uma pessoa tem dor na região lombar, ou seja, na região perto da bacia. Não considerado uma doença, mas um tipo de dor que pode ter diferentes causas. Eu tô aqui com quiropraxista, não é? Eu até brinquei com o pessoal da produção, eu falei, nunca ouvi falar, mas essa é uma ciência dedicada a esse tipo de dor, não é? Isso. Na verdade, a quiropraxia é uma ciência que identifica e corrige qualquer disfunção que você tenha nas articulações que possam estar interferindo na comunicação do seu sistema nervoso, do teu cérebro, com o resto do teu corpo. E é uma das únicas específicas nisso. Isto. Ótimo, ótimo. Não, até tenho umas perguntas para fazer, porque muita gente sente dor na lombar e não procura um médico, não sabe como proceder, acaba tomando qualquer tipo de medicamento e às vezes pode se tornar até uma dor crônica e isso não pode. Inclusive você estava me falando, não é? Existem dois tipos de lombalgia. As agudas, que acontecem muito em jovens, quando você tem que fazer, eu costumo dizer, um movimento de emergência, trocar um botijão de gás, colocar um galão de água, né? Então você pega de uma maneira incorreta e você tem aquela dor aguda, e a dor crônica, que acontece mais da meia-idade para frente, e eu digo que a dor crônica é um resultado da falta de cuidado. Não cuidou quando o corpo deu o primeiro sinal, foi levando... Vai tomando os medicamentos... Os analgésicos da vida. Para disfarçar a dor. Esse é um problema muito grande aqui no Brasil, que é a automedicação, né? Então, não, toma isso que funcionou para mim, vai funcionar para você. Deus me livre, o paciente não pode. Tem e hoje uma alergia, em dia, né? Muita gente faz isso. E como que faz para diagnosticar? Com uma simples conversa ou tem que fazer um exame mais específico? Desde a entrevista que você faz com o teu paciente na primeira visita, os exames de imagens, né? A ressonância, a radiografia, você vai buscar um pouco os históricos e os testes ortopédicos, né? Alguns movimentos para tentar o quê? Simular a dor, causar aquela dor, para você identificar quais são os problemas que estão ali naquele paciente. Entendi, entendi. E como fazer a prevenção? Porque muita gente não conhece, não sabe como, de repente carrega um peso, vai falar, me deu aquela dorzinha, mas eu vou deixar pra lá. Amanhã passa. Passa amanhã, aí não passa, vai deixando e vai deixando. Como que faz a prevenção? Então, primeira coisa, né? Quais são os pacientes que você tem que tomar mais cuidado? Sedentários, acima do peso, né? Pacientes que têm uma carga de trabalho muito pesada, muito peso, né? Então, quais são as prevenções nesse caso? Boa postura, toma muito cuidado ao sentar, né? Então, você vai sentar, principalmente os homens que usam a carteira no bolso de trás, tira a carteira, porque por mínimo que seja a carteira, ela causa um desequilíbrio. Cada milímetro pode prejudicar. Conta muito, né? E assim, não é só a questão da exposição naquele dia, você faz isso todos os dias, né? Então eu falo que o teu corpo funciona igual um copo d'água. Tem o dia que vai ter aquela gota que vai transbordar e você vai travar, né? Então, atividade física regular, com um bom profissional é interessante, tomar muito cuidado com postura, sentar corretamente, sempre estar se policiando, a gravidade não vai deixar de agir, né? Então você tem a força da gravidade o dia inteiro, então sempre estar se policiando, evitar de ficar sempre com a perna cruzada, a mesma perna, sempre alternando e estar em movimento. Você poderia mostrar ali aonde fica a bacia, tudo certinho? A pelve aqui, né? Então toda essa região forma a bacia, né? A coluna lombar, ela é constituída das 5 vértebras lombares, mais o osso do sacro, né? Então o que acontece muito quando alguém usa uma carteira no bolso de trás, pode sobrecarregar essas articulações, né? Sim. Tem uma condição que acontece muito, que são o quê? As hérnias de disco. Então, esses são os discos, né? Qual é a função dele na tua coluna? Ele serve como um amortecedor e melhora a mobilidade. Então, ao longo do tempo, se você usar de maneira incorreta, tende a diminuir a altura, desidratar e perde a capacidade de amortecimento, né? E uma vez que o líquido que você tem dentro dessa coluna, ele começa a migrar mais para as extremidades, você tem a hérnia de disco. Nossa, que é uma dor sim. insuportável. Quando você está com o disco inflamado,
você tem dores homéricas, né? Sim, sim. Tem problema nos membros, né? Você pode perder sensibilidade, pode perder força motora, né? Tem casos que até cirúrgico, não é? Sim, chega num limite que já tem que ser indicação cirúrgica. Inclusive, você trouxe a modelo, a Paula Franco. Vamos até lá? Vamos fazer as demonstrações? Ótimo. Deixa eu pegar aqui o microfone para falar com ela. Ótimo. Paula, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Bem? Tudo. Você vê que a postura dela é excelente, retinha. Depois de pegar muito no pé dela, né? Mas a Paula é uma ótima paciente, faz tudo de bonitinho, né? Faz a lição de casa. O ombro dela não é caído, é totalmente para trás. A gente estava conversando nos bastidores e a gente estava comentando que depois que você conhece a quiropraxia, como você vira um ser crítico, né? Você olha para a pessoa, você vê ela andando. Você já vê tudo, né? Tem o olho clínico para isso. Você tá andando na rua, você vê a pessoa pisando torta, ou o joelhinho para dentro, né? Então você fica bem... Fala, deixa eu ajustar aqui, arrumar ali. Agora, mostra pra mim, faça alguns exemplos. Olha, eu estava até vendo quais são os benefícios desse tratamento de quiropraxia, né, para essas dores. Para a gente entender como funciona a quiropraxia, a gente precisa entender um pouco sobre o nosso corpo. Todo o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, ele é quem controla as funções do nosso corpo. Sim. Se você tem uma interferência nessa comunicação, o que acontece com o teu órgão? Ele vai funcionar de uma maneira deficiente e ao longo dos anos você vai ter um problema. Então, cada ponto da tua coluna tem um par de nervos que vai sair e vai ligar para um órgão do teu corpo. Tá? Nenhum órgão teu funciona sem ter essa comunicação nervosa. Se você tem uma disfunção justamente numa articulação, que os nervos vão para o sistema digestivo, ao longo dos anos você pode ter azia, má digestão. Tem gente que retirou a vesícula e você está palpando no exame clínico e fala, como é que está a sua vesícula? Você já extraiu a vesícula, tal? Tem problema digestivo? Felipe, eu tirei a vesícula faz 5 anos. Quer dizer, e aquele problema já está com ela há 15 anos. Quem sabe aquela falta de informação que tinha que ser mandado para a vesícula há 15 anos atrás, acumula, sim. E não utilizou a vesícula. Sim, tá? Entendi. Ótimo, vamos fazer o seguinte, Paula. Você vai deitar de ladinho, olhando para nós aqui, tá bom? Porque daí nós conseguimos... mostrar melhor, mais fácil. Isso. Tá? Então, lembrando que a Paula, como é uma paciente nossa, nós já vimos os exames dela. Eu não poderia estar realizando essas manobras sem um exame clínico anteriormente, tá? Então, às vezes, as pessoas, eu estou atendendo assim no consultório, daí tal, o acompanhante, faz para mim, desculpa. Não é assim. Não é assim que funciona. Tem que ver, fazer os exames certos. Então, não permite erros, né? Porque você está trabalhando com a coluna do seu paciente, não permite erros, você não pode lesar o seu paciente, né? Inspira, Paula. Expira, deixa bem soltinho. Isto. Então, geralmente, quando você faz essa manobra, ela é acompanhada dos estalidos. Sim, sim. Né? Então, todo mundo acha que o estalido é o quê? Osso batendo com osso. E não é? E não é. E o que estalido, na verdade, você tem 2 superfícies com cartilagem na sua articulação. E entre elas você tem um líquido que faz com que essas cartilagens elas consigam deslizar. E em volta você tem uma cápsula que protege essa articulação. Quando você realiza a manobra, o que você está fazendo? É buscar mais espaço, então você cria um vácuo. Olha que interessante, eu não sabia. Não, você já sabia, já é paciente, né? E durante as sessões, o paciente sente algum desconforto, alguma dor, mesmo realizando todo o diagnóstico? Olha, quando eu tenho um paciente que está com muita dor no dia, uma crise, assim, nós usamos técnicas mais passivas, né? Mas, de maneira geral, é indolor. Tá? As manobras são indolores, apesar de parecer um pouco brusco, né? Num primeiro momento assusta bastante quem está assistindo, né? Mas são indolores, são totalmente feitas com base no corpo de cada paciente, né? Então você não vai realizar a mesma manobra para todos. Cada um tem um diagnóstico diferente para ser tratado. Lógico, e eu quero até agradecer, é bem interessante, vou procurar me informar mais. Você aí de casa que quiser saber mais, o serviço é 0 operadora 11 3845 4115. Que é legal entender, né? Muita gente não sabe em casa como funciona, de repente você tem um desconforto, faça o diagnóstico e já resolva com todo esse tratamento diferenciado. Né? E uma coisa que nós sempre enfatizamos no consultório é o seguinte: você vai buscar um profissional, um quiropraxista, procura um profissional devidamente formado, fez um curso regular, uma faculdade,
tá? Não vá num curioso, porque às vezes o barato vai sair caro. Também acho. Sempre no consultório aparece algum paciente que foi sequelado por uma manobra mal realizada, por um curioso, eu costumo dizer um prático, um curioso. Então, muito cuidado. Vai procurar um profissional, vai procurar a Associação Brasileira de Quiropraxia para encontrar esse profissional. Para ir no lugar certo, né? Correto. Me dá um beijo, muito obrigada. Eu não entendia nada, aprendi com vocês, Paula, obrigada. Arrasou na postura aí, viu? Muito legal, invejável, inveja branca. Agora sim, nós vamos para o departamento de jornalismo.